Olá, daqui é o Natanael. O conto desta semana vai começar já a seguir. Queria apenas dizer que já temos disponível um belíssimo livro em capa dura com todos os 15 contos. Está disponível gratuitamente e em exclusivo para todos os patronos da Tato. Torna-te patrono em patreon.com/tatomedia e recebe já o teu livro. Muito obrigado e vamos ao conto. A Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Natanael Gama. Número 5. A República das Lebres. Na República das Lebres, já estavam afixados os cartazes que convocavam para o alistamento na patrulha de vigias. As tuas orelhas valem mais do que as tuas pernas! Era assim que aparecia escrito, em grossas letras maiúsculas negras, nos cartazes afixados por toda a República. A cada ano, as lebres, jovens machos maiores de idade, eram convocadas para se alistarem na vigia, junto à fronteira do país. Havia consecutivos postos em toda a linha fronteiriça e, por cada posto, havia 6 lebres, que se revezavam, assegurando assim a observação contínua. Os postos de vigia tinham sido implementados, há muitos anos atrás, no seguimento de um ataque por parte de um lince. O lince apanhou as lebres fora das suas tocas e conseguiu matar muitas delas. No seguimento desse funesto episódio, o 27º Presidente da República das Lebres decidiu implementar uma rede de vigia ao longo de toda a fronteira do país. Se alguma lebre vigia avistasse ou ouvisse alguma coisa potencialmente perigosa, faria soar o apito 3 vezes, indicando a todas as outras lebres que se deviam refugiar nas suas tocas. Apesar do enorme sucesso desta medida, a verdade é que, agora, muitas lebres machos tinham de abandonar as suas famílias durante alguns anos a fim de se tornarem vigias. Estimava-se que cerca de 1/4 da população de lebres era vigia. Por esta razão, os jovens, sedentos de folia e sexo, tinham aversão ao recrutamento. No entanto, entendiam a necessidade de fazer este trabalho. Jord tinha completado, neste ano, a maioridade e observava, juntamente com alguns amigos, de forma estranhamente próxima, um dos cartazes afixados. Acabou-se a minha vida. Desabafou um dos amigos de Jord. Vou ficar mais 3 anos virgem! Disse outro dos amigos. Lá se vai a minha carreira académica. Disse ainda outro. Nisto, Jord, afastando calmamente a cabeça da frente do cartaz e fitando os amigos, afirmou numa voz aguda e jocosa. Não! Como assim não? Inquiriram em uníssono os 3 amigos. Não é obrigatório. Acrescentou mais sério. Não é obrigatório, mas é ético e por isso todas as lebres o fazem. Respondeu um dos amigos. Precisamente. Todas as lebres o fazem. Por isso, se uma não o fizer, não faz grande moça. Além do mais, há quanto tempo não se vê um lince? Perguntou Jord. Mas, Jord, Respondeu o pequeno Jasper. isso pode abrir um mau precedente. Diz-me, Jasper, quantas vezes viste um lince na vida? Perguntou Jord de sobranceiro. Nenhuma? Respondeu meio acanhado. E diz-me, Jasper, Começou lentamente e, depois de fazer uma breve pausa, aproximou-se bruscamente do pequeno Jasper, com os olhos esbugalhados, dizendo com rapidez. quantas lebres na tua família já viram um lince? O silêncio fez antever a resposta. Silêncio que um outro amigo não permitiu que se estendesse por muito tempo, interpelando. O meu pai, nos tempos de serviço dele, diz que lhe pareceu ter passado pela frente uma raposa. Jovem, quando estás fechado numa torre de vigia por muito tempo, passas a ver de tudo. Até crocodilos, se preciso for. Tanto quanto sabes, pode ter sido um cão, uma ratazana ou nada. Respondeu Jord. No dia seguinte, na escola, o coordenador da turma fez uma breve palestra sobre a extrema importância de as jovens lebres se alistarem nas patrulhas. No final,
como quem cumpre mero protocolo, perguntou se havia questões. Jord levantou as orelhas e o coordenador concedeu-lhe a palavra. Levantou-se, pigarreou e disse: Senhor Coordenador, como você deve saber, pois é professor de Ciências da Natureza, passados 25 anos sem se avistar uma espécie, ela é considerada extinta. Ora, se há mais de 25 anos não se vê um lince, porque continuamos a gastar tempo e recursos a patrulhar a fronteira? O coordenador ficou meio surpreso com a questão e reuniu atabalhoadamente a seguinte resposta. É verdade que já não vemos linces há muito tempo, mas existem mais espécies predadoras. Creio que são necessários 50 anos para se declarar uma espécie extinta. Agora não tenho certeza. Depois existem as corujas, mas o lince é uma espécie solitária e furtiva, o que dificulta a possibilidade de o ver. Não obstante, é muito importante que todos se alistem. A turma ficou a pensar um bocado naquilo. Jord decidiu criar um clube para discutir esta situação. Deu-lhe o nome Lebres pela Verdade. Na verdade, era um clube para ele convencer lebres do seu ponto de vista, mas, para todos os efeitos, era um clube. Afixou folhetos ao lado dos cartazes de alistamento com uma data, horário e a seguinte pergunta: Já alguma vez viste um lince? Na primeira reunião, teve um número de participantes encorajador. A maioria estudantes da sua escola. Começou a sua alocução com o seguinte pedido: Quem aqui já viu um lince, levanta as orelhas. Ninguém levantou as orelhas. Depois, discorreu sobre como o alistamento era um estratagema da parte do Estado para impedir o excesso de população. Eu sei que somos um povo fértil, mas será preciso exilarem-nos por 3 anos? Eles ficam com as lebres fêmeas mais atraentes. E nós, quando voltamos, ficamos com as feias e escanceladas. Eu cá quero escolher a melhor lebre para constituir a minha família. E não vou deixar que o Estado me diga se posso ou não procriar. Eu sou livre. Tu és livre? Eu penso pela minha cabeça. Tu pensas pela tua? És uma lebre ou um cordeirinho? Finalizou assim o seu discurso, o qual pareceu ter bastante aceitação. Ali na zona, todas as lebres começaram a debater o alistamento e o patrulhamento. Nos cafés, nas escolas, nas casas, até nas conversas de circunstância. O tema do momento era aquele. Havia posições diversas e todas as lebres estavam a gostar da ideia de terem uma opinião e também de a partilharem. Jord não ficou alheio a este facto e começou a pensar em como poderia alavancar este momento a seu favor. Teria ele um futuro político pela frente? Passados uns dias, decidiu juntar-se a um partido. Jord podia agora beneficiar do facto de os políticos estarem dispensados do alistamento. Para além disso, estava desejoso de propagar as suas ideias. A sensação de conseguir movimentar as vontades das lebres através do poder da palavra deixava-o em êxtase. O partido ao qual se juntou era um partido pequeno, mas que começou a ter alguma visibilidade, especialmente devido a Jord, que, entretanto, já tinha subido na hierarquia interna. O tema do alistamento e das torres de vigia estava na ordem do dia e Jord estava a marcar tantos debates quantos podia realizar. Ele adorava debater. Também percebeu que, ao debater com as lebres mais famosas do país, ele próprio tornava-se mais famoso, independentemente de ganhar ou não o debate. Na verdade, Jord já tinha percebido que não valia muito a pena levar o debate a sério. Havia que deixá-lo por questiúnculas, em tangenciar a discussão, se possível, focá-la na vida privada da lebre opositora. Também percebeu que era mais importante ter chavões impactantes, ainda que com pouco sentido, do que pensamentos profundos. Jord cunhou vários chavões. O lince é o Estado que nos come a liberdade, o tempo e o dinheiro. No dia em que eu vir um lince, eu
próprio vou de imediato para uma torre de vigia proteger o meu povo. As lebres podem achar que quem ama o nosso povo é quem vai para as torres de vigia. Pois bem, eu digo-vos que quem ama o povo são aqueles que querem livrar as lebres das torres de vigia. Visto que as ideias de Yord se difundiam muito, alguns peritos decidiram expor as suas ideias sobre o assunto. O ministro da Defesa convocou uma conferência de imprensa durante a qual fez o seguinte comunicado. Caras lebres, é do nosso maior interesse mantermos o nosso povo seguro. Os linces são reais, eles existem. Todos os anos são avistados entre 5 e 10 linces nas imediações do nosso país. É um número pequeno, mas que pode causar grandes estragos. O nosso sistema funciona. Pode ser ingrato, mas a verdade é que quando o nosso sistema funciona, não acontece nada. Se abandonarmos o nosso sistema, vão acontecer coisas. Coisas que nós não queremos que aconteçam. Permaneçam seguros e sigam as instruções do governo, que consulta os melhores peritos do nosso país. Yord decidiu comentar as declarações do ministro da Defesa. Que eu saiba, vivemos numa democracia e não numa oligarquia. Não têm de ser meia dúzia de lebres a dizer o que eu e tu temos de fazer. Que eu saiba, também temos cérebro. É o povo que deve decidir se quer ou não torres de vigia. O nosso ministro... Quer dizer, o meu ministro não é. O próprio ministro da Defesa disse que nada acontece. Para que gastarmos tantos recursos num sistema inútil? Já toda a gente sabe que os linces estão extintos. Há 15 anos morreram os últimos com uma praga que lhes acometeu. Fico triste de ver o meu país a roubar os melhores anos de vida aos nossos jovens. Yord ficou cada vez mais popular e decidiu candidatar-se às eleições para a presidência. Ele não tinha sequer pensado num programa político a fundo, apenas erguia a bandeira de acabar com os postos de vigia. Por mais impressionante que possa parecer, e para surpresa das elites intelectuais, Yord ganhou as eleições, tornando-se o 28º presidente da República das Lebres. Seguiram-se tempos de paz e até muita gente que não votou nele reconheceu que talvez tivesse razão. O país vivia em paz e prosperidade. Os jovens podiam gozar a sua juventude e, sobretudo, estavam tão seguros como dantes. Yord decidiu erguer um monumento na praça central da capital, uma torre de vigia em cobre. No dia da inauguração, com um sorriso que parecia ligeiramente mais forçado do que natural, disse: Felizmente, as torres são algo do passado. Foi interrompido por uma ovação. Pediu silêncio à multidão e continuou: Nós erguemos este monumento porque honramos a utilidade que as torres tiveram no seu tempo, mas também porque queremos assinalar que as torres de vigia são algo do passado. Nós vivemos em paz. Este monumento que erguemos significa isso mesmo. Começou a subir o tom de voz, terminando em brados eufóricos. Significa que estamos em paz, que ganhou a democracia, que ganhou a nossa nação. Cada vez que olharem para este monumento, pensem... Foi um rugido que saiu da bocarra de um lince, mesmo antes de abocanhar Yord. As lebres, tomadas de terror, começaram a fugir, mas a multidão estava tão apertada que nenhuma se conseguia mexer. Espezinhavam-se umas às outras, mas sem qualquer sucesso na fuga. Enquanto isso, o lince deu cabo de mais uma dúzia de lebres. As lebres saltavam o mais alto que podiam, mas chocavam umas contra as outras. Numa tentativa desesperada de fugir, algumas tentaram subir à torre de cobre, mas estava tão polida que não possuía aderência e por isso era impossível de trepar. De barriga cheia, o lince foi embora. Agarrado à sua pata traseira,
ficou preso um antigo póster de recrutamento manchado de sangue, onde se podia ler: "As tuas orelhas valem mais do que as tuas pernas." Apoia este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.